Nós vamos dar início, a partir de hoje, a uma série. E essa série, no meio da pregação, vou dizer para os irmãos como ela surge no meu coração, ano passado, como Deus ministrou a mim. E eu espero demais que Deus ministre ao seu coração. Eu, particularmente, estou muito empolgado, esperançoso, para que a gente viva um momento maravilhoso. Nós vamos caminhar aí, pelo menos até março, com essa série. Porque nós vamos fazer uma caminhada, capítulo a capítulo, no livro de Neemias. Quem é Neemias, né? Nome estranho, né? Não nasce mais Neemias hoje em dia, né? Não nasce mais. Nomes já estão mais modernos, né, Marcinha? Mas nós vamos fazer uma caminhada, nem sempre verso a verso, mas capítulo a capítulo, entendendo o contexto histórico de Neemias, mergulhando capítulo a capítulo e trazendo aplicações práticas na nossa vida, no nosso coração. Neemias, não só no ambiente cristão, mas mesmo no ambiente corporativo não cristão, ele é um livro que é usado até para questões de liderança. Conhecido, porque Neemias ele tem uma empreitada maravilhosa e é bem sucedido, e tem estratégias práticas e humanas, e estratégias sobrenaturais, é maravilhoso, é um homem de oração e um homem de ação. E eu quero que a gente aprenda, não para tirar lições sobre liderança corporativa, mas como a gente pode aplicar isso na nossa vida. Como nós podemos ser fortalecidos no Senhor nesse tempo. Como nós podemos liderar melhor a nossa vida no ano de 2024. Já se passaram 7 dias, e aí? O que já está melhor com o Senhor do que 31 de dezembro de 2023? Então é sobre isso que a gente quer olhar para a vida de Neemias. Pode ser que às vezes eu falo Jeremias, porque acabei de me confundir, mas é Neemias. Às vezes eu posso falar Esdras também. Afinal, eles eram livros um só, né? Ainda no tempo de Jesus e depois de Jesus Cristo, eles eram... E aí, até alguns comentários, você vai ver que ele está lá, quando você vai ler comentários, Esdras e Neemias, contemporâneos, trabalharam ali, nesse momento tão crítico da situação em Jerusalém. Eu não sei você, eu não sei como é que está os seus 7 primeiros dias desse ano. Mas eu, essa semana, já recebi notícias difíceis. Você já recebeu notícias difíceis essa semana? Ou por enquanto está tudo bem nesse ano? Só notícia maravilhosa. Glória a Deus se for. Mas eu já recebi notícias de desemprego. Alguém que foi demitido no dia 3 de janeiro. Presente de ano novo. Misericórdia. Doença. Recebemos notícia de morte. Sim, essa semana já trouxe tudo isso em uma semana do ano. E Neemias, certo dia, também teve uma notícia não muito agradável. Mas nós vamos aprender com ele como responder e como ser fortalecidos no Senhor. Então, abre tua Bíblia em Neemias. Eu falei isso tudo para dar tempo de você ir achando Neemias, que pode ser que fosse demorado para você. Antigo Testamento. Neemias capítulo 1, nós vamos ler para iniciar os 4 primeiros versos. Quem está comigo, amém? Então Neemias 1 diz o seguinte: palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani ou Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Nos abençoa, Pai, com a Tua palavra, Deus. Como lembrávamos antes de iniciar esse tempo de meditação na Tua palavra, Pai. É um privilégio, Deus. Não só a respeito do espaço, mas é um privilégio abrir a palavra de Deus.
lê-la audivelmente. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos honrar, Deus, o Senhor, através da meditação na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Neemias, então, ele faz uma pergunta a um dos seus irmãos. No capítulo 7, se você for ver, ele fala de Anani de forma individual mesmo, ou na verdade singular, e diz assim, o meu irmão. Então ele recebe essa notícia e ele pergunta, olha, como é que está a situação lá? Daqueles que voltaram do cativeiro. Opa, que cativeiro é esse? Que situação era essa? O que estava acontecendo aqui nesse tempo? Então, rapidamente, a gente tem que entender o contexto geral do que acontecia aqui, ou o que aconteceu ao longo do Antigo Testamento, para chegar nesse momento que Neemias está olhando agora. Deus, e eu vou rapidamente falar, Deus fez uma aliança com um homem chamado Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação, uma bênção, tu serás uma bênção. E ele faz essa aliança. Abraão então tem filho, tem neto, os bisnetos formam o que é conhecido como as 12 tribos. E aí de repente tem lá o cativeiro no Egito, né? Os cativos de Israel, né, Bruno? E aí está lá. E aí Deus levanta então quem? Moisés, o libertador. E aí eles têm essa saída, e aí passam 40 anos no deserto, e aí Moisés não acessa a terra prometida. Quem acessa esse lugar é através da liderança de Josué. E eles acessam esse lugar. Deus já fez aliança com o seu povo. E aí entra um período conhecido como período dos juízes. Depois o povo de Deus olhando as nações ao redor, pedem um rei. E aí entra um período dos reis, ou da monarquia de Israel. E esse período, Israel unido, dura 120 anos, 40 anos Saul, 40 anos Davi, 40 anos Salomão. Só que depois que Salomão morre, há uma divisão no reino, o ensoberbecimento, digamos assim, do seu filho, e uma divisão do reino se torna reino do norte, reino do sul. Reino de Israel, norte, Samaria. Reino de Judá, reino do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. 722 antes de Cristo, o reino do norte é tomado pela Assíria. Deus, nesse meio tempo, levantou homens, profetas, vozes do Senhor que diziam, arrependam-se, arrependam-se. Não houve arrependimento. Há então a destruição desse reino do norte pela Assíria, 722 antes de Cristo. E aí depois o Império Babilônico começa a se tornar a grande potência mundial. E aí domina não só a Assíria e a parte do norte, mas agora invade o reino do sul, Judá. E aí nós temos 3 levas de cativos. É na primeira leva, aproximadamente 605 a.C., que vai nosso irmão Daniel, conhecido talvez para alguns, para a gente se posicionar aí na história bíblica. E aí depois, 597, vai uma segunda leva, e aí acontece algo deixa-me conferir, 586, sempre troco essas datas. 586, data importante para a gente lembrar. É a última entrada. Em 588, na verdade, acontece um grande cerco em Jerusalém. Nabucodonosor, ele aproxima o seu exército e cerca Jerusalém. Esse cerco dura 18 meses. E aí acontece uma fome gigantesca em Jerusalém. E aí depois, em 586, eles invadem Jerusalém. Mas essa invasão não foi invasão qualquer, porque ali há a destruição do templo. Ali é onde queimam-se casas, os muros da cidade são derrubados. Essa é uma grande invasão da Babilônia em Jerusalém. E aí eles tomam então o restante de cativos, deixam alguns ainda na cidade, o que eles consideravam miseráveis, pobres, aqueles que para eles não tinha nenhum proveito, digamos assim. Mas há esse cativeiro ao todo dura 70 anos. Depois vem um império conhecido como Império Persa. E aí há um decreto de um rei persa chamado Ciro de liberar o povo para voltar.
Então o pessoal volta, alguns voltam. E da mesma forma que o cativeiro foi levado de Judá em 3 levas, digamos assim, há 3 movimentos, há 3 ondas de retorno da região da Babilônia para Jerusalém, ou para Judá. Então é olhando esse cenário que Neemias pergunta, olha, como é que está a situação lá? Era isso que tinha acontecido. Só que essa destruição aconteceu mais de 142 anos, na verdade, antes dessa pergunta dele. Já tinha 142 anos que tinha acontecido o quê? A destruição do templo. 142 anos que tinha acontecido o quê? A destruição dos muros de Jerusalém. O queimar das portas da cidade. Claro que nesse tempo houve um movimento de retorno e o templo ele é reconstruído. O templo já havia sido reconstruído, mas a cidade ainda continuava com seus muros derrubados, com as suas portas quebradas e queimadas. E é nesse cenário então que Neemias olha e querendo saber como estava a situação, ele diz, olha, verso 2, como é que está a situação dos judeus que restaram? Obrigado, Mike, obrigado. Os sobreviventes do cativeiro. E eles respondem, olha, aqueles que sobreviveram, verso 3, ao cativeiro, e estão lá na província, passam por grande sofrimento. A ideia aqui, olha, eles estão vivendo uma condição degradante de vida. Deprimente de vida. Não está nada belo, não está nada fácil lá, é humilhante a situação que está lá. E aí, ao ouvir isso, Neemias distante, mas ouvindo esse relato, o verso 4 vai nos dizer que ele senta, chora e passa dias o quê? Lamentando-se, jejuando e orando. E aqui é o que eu não quero que você olhe ele como, meu Deus, ele ficou... Não, há um movimento divino e há um concentrar de força, foco e energia nessa postura de Neemias. Mas as primeiras lições que talvez a gente pode tirar para nós é dentre essas notícias, ou quando a gente pergunta e olha para o outro, e que nem sempre a resposta é, está tudo bem, está tudo maravilhoso. O que nós temos feito? Será que nós só lamentamos pelos nossos problemas? Ou será que nós temos também lamentado pelo problema do outro? Será que nossa preocupação é só resolver o nosso próprio problema? Ou buscar também resolver algo em relação ao próximo? Será que é só construir a minha casa e não está nem um pouco importado ou se importando em olhar para o muro aparentemente alheio? Porque se você vê o verso 11 desse capítulo, ele diz assim, olha, e eu era copeiro do rei. O verso 1 está dizendo que ele estava na cidade de Suzã, estava tudo bem para ele, estava dentro de um palácio. Não tinha nada fora do lugar, não tinha nada quebrado, não tinha uma roupa fedendo a queimado. Mas ele se compadeceu, ele se importou. E eu queria que a gente carregasse isso no nosso coração. É início do ano, mas esse fortalecimento dos muros não passa só por uma visão de nós mesmos, passa quando nós podemos esvaziar de nós para olhar para o outro. Que plano em 2024 tem a ver com o outro e não comigo? Que crescimento espiritual eu e você desejamos ter só para ganharmos alguma coisa em relação ao Senhor ou para sermos canal de bênção na vida de alguém? Afinal, porque eu e você desejamos mais de Deus. Afinal, porque eu e você desejamos servir demais ao Senhor. Afinal, porque eu e você desejamos aprender mais sobre Ele. É para parecer que a gente está fazendo a nossa obrigação? É para parecer que a gente sabe mais a respeito de Deus? É para parecer que a gente está ganhando o favor de Deus em fazer? Ou é um desejo de Senhor, mas eu quero
mais do Senhor, não para eu crescer, mas para que eu possa ser mais útil, para que eu possa me humilhar ainda mais em servidão ao Senhor, através da vida de outra pessoa. Ou nós queremos, de repente, ter os nossos muros bem erguidos, para parecermos uma cidade bem pomposa. Ou é para dizer, porque quem entrar nesse lugar, entenda o que eu estou falando, vai receber proteção e cuidado. Ou seja, quem estiver perto de mim, quem for alcançado pela minha vida, vai receber também uma palavra do Senhor, vai receber um conselho, vai receber um conforto. Eu vou ser canal de Deus na vida de alguém, em nome de Jesus. Você pode fazer essa oração? Senhor, eu quero ser o canal de Deus, o canal do Senhor. Se o Senhor vai usar alguém nessa terra para alcançar uma outra pessoa, eu quero ser esse canal. Eu quero ser esse canal. Eu quero ser esse canal. Mas por que Neemias lamenta tanto, irmã Lete? Porque ao olharmos para, meu Deus, talvez para nós, na nossa mentalidade hoje, 2024, são os muros, está moleza reconstruir. Mas a gente tem que entender que os muros, eles tinham um significado muito profundo naquela época. Talvez para eu tentar ajudar, Ministério Louvor, Mauro aí, toda a turma, a gente pode lembrar do, vem com Josué, aí o que vai acontecer? Não, gente, vocês não sabem, vocês têm que saber essa música, não é possível. Vem com Josué lutar, hein? E as muralhas? Mas tinha uma maneira melhor de lutar, não era não? Tinha que matar o exército. O que vai derrubar? Muralha. Porque a muralha, ela representava isso aí mesmo. Proteção, força, segurança, estrutura de uma cidade. Nas muralhas tinha as torres que ficavam o sentinela. O sentinela informava para a cidade se havia algum perigo ou não. As portas queimadas que também são relatadas aqui para Neemias, lembra, por exemplo, Ruth, onde é o local que Boaz vai fazer a sua transição comercial, ou transação comercial a respeito da Ruth. É na porta da cidade, porque a porta da cidade era esse local de comércio, era esse local de negociação, era esse local de acordo. Os muros eram o local de proteção, de força, de segurança. Não se habitava em segurança numa cidade sem muros. Não se vivia de forma civil, perfeitamente, se não conseguisse fazer o quê? Transações, negócios. Era como se o Zé hoje desse uma pane, entendeu? Ia atrapalhar a vida de alguém? De alguns, né? Ou o sistema aí de payroll da empresa aí desse um problema aí por uns 2 meses, ia dar ruim para alguém? Era isso que acontecia. E não era uma cidade qualquer, então não bastasse isso, em qualquer cidade já era ruim, Ricardo. Mas não era uma cidade qualquer, nós estamos falando da cidade santa de Jerusalém. O local do templo do Senhor. Naquela época, o local da habitação do Senhor. Não era uma cidade qualquer, por isso que tem que haver mesmo lágrima, pranto, choro. Os muros representavam proteção, segurança, estrutura. Uma cidade sem muros é uma cidade vulnerável. Agora, aqui é onde Deus me pegou e eu comecei a estudar Neemias a partir desse provérbio. Provérbios 25, 28. Provérbio 25, 28 vai dizer o seguinte: como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. E eu comecei a ver, e aqui a aplicação para a gente entender, a gente já ficou claro o contexto em que Neemias estava inserido. Já ficou claro para todo mundo? A gente olha, assim como essa cidade sem muros, Jerusalém, sem os muros, com os seus muros derrubados, meu Deus, é uma cidade que qualquer um poderia entrar, sair, fazer o que quisesse. Não precisava nem do Josué com as trombetas. Bastava Nabucodonosor com a flauta, já resolveu.
E assim somos nós. Como essa cidade sem os muros, somos nós, quando nós não temos o domínio próprio. E aí eu começo a pensar, então, como estão os nossos muros. Já olhamos o contexto, entendemos como é que estavam os muros de Jerusalém. E eu começo a parar e pensar, como estão os meus muros? Porque se eu, espiritualmente falando, estou com os meus muros derrubados, qualquer um, incluindo o inimigo das nossas almas, pode entrar e fazer o que quiser. Não tem um muro firme, não tem um sentinela. Pode ter o templo lá dentro, pode estar parecendo que está tudo maravilhoso. Mas se eu não estiver estruturado no Senhor, firmado, completo, perfeitamente trabalhado em Deus, eu vou estar com brechas. E a gente vai ver Neemias, ele faz esse grande projeto, e ele tem um sucesso maravilhoso. A gente está falando de algo de mais de 100 anos destruído, que ele constrói, não vou dizer para os irmãos, mas em dias. Quem quiser ler, começa lendo, medita mesmo. Lê e relê Neemias, lê e relê o capítulo 1, se quiser toda semana marcar um capítulo, essa semana é capítulo 1, próximo domingo nós vamos mergulhar capítulo 2, você já sabe, não precisa nem te falar, todo domingo um capítulo. Mas esse grande projeto, a gente acabou de dizer o quê? Deus, se o Senhor for usar alguém, usa-me. E deixa então dar uma pitadinha mais de sal aqui. Você quer ser usado para projetos só pequenos ou para projetos pequenos e grandes na mão do Senhor? Pequenos e grandes, alguns. Quem quer só pequeno? Quem quer projetos pequenos e grandes? Assim, tudo que o Senhor tiver para mim, eis-me aqui. Coisa grande mesmo, Senhor. Se o Senhor quiser me levantar, me levanta. Se o Senhor quiser agir na minha vida, age. Se o Senhor quiser me erguer espiritualmente, me ergue. Maravilhoso. Quem quer ser espiritualmente melhor em 2024 do que foi em 2023? Quem quer? Quem quer ser pior? Esse ano de 2024 é o ano de eu ser pior. Eu vou me estragar espiritualmente. Quem quer? Ninguém, glória a Deus. Tem que dar sempre a opção, gente. Nós somos batistas, aqui tem tudo democrático. A gente quer o melhor. Só que a gente nunca vai alcançar o melhor de Deus se antes a gente não olhar para os nossos muros, para as nossas muralhas. Não adianta querer ser uma cidade bela e dizer, Senhor, o que o Senhor mandar aqui vai estar tudo bem, se a gente não refletir sobre a condição dos nossos muros. Porque como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, quem não tem o domínio próprio, vindo de onde? Do Espírito Santo em nós. Em resumo, quem não está íntimo no Espírito, não vai alcançar grandes projetos no Senhor. Desculpa te falar. Desculpa te falar. Eu e você precisamos reconhecer a nossa situação. É tempo da gente fortalecer os muros, da gente reconstruir, da gente fortalecer a vida de outras pessoas, de ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Mas há algo que Neemias faz que talvez nos falta às vezes, meus irmãos. Verso 4, ele chora, ele lamenta. Qual foi a última vez que de fato algo que a gente falhou no Senhor, viu assim muros derrubados, caídos, situações complicadíssimas, que de fato a gente se compadeceu ao ponto de lamentar? Da nossa própria condição também. Chorar pela nossa condição, pelo nosso pecado, pela nossa ira, pelo nosso orgulho, pela nossa maledicência, não sei. Qual é o seu, qual é o meu? Pergunte ao Senhor. Mas aí a partir do verso 5 acontece algo que é maravilhoso. E talvez você está aqui dizendo, ótimo, maravilhoso, então eu vou tomar algumas ações. Talvez você está dizendo, a partir de amanhã eu vou orar mais, a partir de amanhã eu vou ler mais a Bíblia. Você já está cheio de coisas a fazer na sua cabeça. Ou quando a gente pensa, nossa, a gente tem que ser melhor para o Senhor, a gente vai pensar, o que eu posso fazer mais para o Senhor? Ou você já fez em 2024 vários planos, Senhor, esse ano eu vou fazer isso, eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar, eu vou orar mais, você já fez vários to-dos aí na sua cabeça. Minha pergunta é, você ouviu de Deus pedindo para você fazer isso?
Porque fazer por fazer não necessariamente significa fazer a vontade de Deus. Ainda que você faça algo para Deus. Nem tudo que eu e você fazemos para Deus, na verdade, é desejo de Deus para eu e você fazermos para o Senhor. A menos que a gente escute do Senhor o que Ele deseja que a gente faça. Então eu tenho esse pedido a fazer para os irmãos, como encorajamento, que antes da gente pensar em fazer, e você de repente sair amanhã planejando e projetando várias coisas, eu quero te falar, ora antes. E aqui não é uma campanha para dizer assim, fica lá na oração só, e não faz nada. A 31 de dezembro você está sentado no tapete orando. Por quê? Porque a gente vai ver que Neemias não fez isso. O capítulo 2 vai chegar, ele é um homem de oração e de ação, mas antes da ação, deixa eu te pedir, ora. Porque isso a gente olha na vida de Neemias. Em Neemias nós temos 9 orações ao longo do livro. Orações compridas, orações curtíssimas. Na frente do rei, eu orei ao Senhor, e aí já vai lá. Mas essa aqui do capítulo 1 é a oração mais longa, do verso 5 ao verso 11 a gente tem a oração de Neemias. Então antes da ação, ora. Como é que está a prioridade da oração na nossa vida, já em 2024? Antes de sair de casa, ora. Antes de fazer algo no teu dia, ora. Como está a prioridade da oração na nossa vida? Irmãos, facilmente a gente vai atropelar isso. Quem tem criança mais nova, sei lá, como eu, você já acorda aqui naquele susto, o menino chorou, corre, pega, mamadeira e aquela coisa, quando você vê, começou o dia. E se você não lembrar a sua mente, você vai passar aquela parte do dia sem consagrar ao Senhor, sem orar. Então ora ao Senhor antes de sair do trabalho, ora para o Senhor antes de cuidar dos teus filhos, ora ao Senhor antes de fazer qualquer coisa no teu dia. Acordou, abriu o olho, ora ao Senhor. Que o 2024 da nossa igreja, da nossa vida, seja marcado pela oração em nome de Jesus Cristo. Não só ouvindo as questões, mas transformando isso primeiro em oração, para daí ser direcionado para uma ação. Nossas ações serão bem-sucedidas, se antes elas passarem pela peneira da oração no Senhor. E aí vamos rapidamente do verso 5 em diante olhar. A oração de Neemias, ela é maravilhosa. Ela tem uma estrutura maravilhosa. Ela diz, Senhor, Deus dos céus, Deus grande, temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ele começa reconhecendo quem Deus é. Lembra-nos aqui o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado, adorado, santo seja o teu nome. Então eu e você, ao longo do dia e dos problemas que ouvimos ou que vivemos, temos que primeiro apontar para a grandeza do nosso Deus. Você já falou para o seu 2024 quão grande é o teu Deus? Se você, como eu, já viveu uma semana com muita questão para a gente viver, se não foi tudo bem a sua primeira semana, declare, mas 2024, isso não é o final do ano, porque maior é o meu Deus. Eu vou orar pelo meu Senhor, Ele me traz consolo, Ele me traz conforto, Ele me encoraja, Ele me protege, Ele me sustenta, Ele me guia, Ele me fortalece, Ele me direciona. Eu vou orar a Deus, eu oro dizendo, Senhor meu Deus, quão grande é o Senhor, Rei dos céus, da terra, Criador de tudo que há, no Senhor subsistem todas as coisas, como eu te amo, que privilégio eu, um mero pecador, resgatado pelas tuas mãos, orar e saber que o Senhor me ouve. Que a sua oração primeiro seja moldada pela grandeza de Deus e não pela intensidade do seu problema. Moldada pela grandeza de Deus. O que molda a sua oração? A intensidade do problema, porque o problema está maior, você se quebranta mais? Ou a grandeza do teu Deus, porque Ele é tão grande, você se humilha mais? E aí ele lembra que nosso Deus é um Deus de aliança. Fiel à aliança, ou seja, aquele que prometeu, aquele que tirou o povo lá do Egito, dizendo, olha, se vocês obedecerem, se vocês me buscarem, se vocês não me abandonarem, eu vou ter prazer em abençoar vocês. Mas se vocês derem as costas para mim, a minha mão vai pesar. Afinal, o cativeiro é reflexo disso.
Só que ele está lembrando, o Senhor não é o Deus só da ira do cativeiro. O Senhor é o Deus da misericórdia que resgatou esse povo. Fala para quem está perto de você, Deus é Deus de aliança. Confia no Deus de aliança em 2024. Que eu e você sejamos relembrados. E aí ele diz, verso 6, que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Dia e noite. Em favor dos teus servos, o povo de Israel. Agora olha isso comigo, meus irmãos. Confesso os pecados que... Não, só quem está comigo, vai lá. Quando eu parar, você vem. Confesso os pecados que... Opa, que maravilha. Uau, Neemias é fantástico. Que ele podia dizer, Senhor, abençoa aqueles pecadores lá. Aqueles incircuncisos. Aquele povo infiel que está nas casas lá, mas os muros estão tudo... Nem ligam para a tua cidade, Senhor. Nem ligam para a cidade santa do Senhor. Que povo é esse, meu Deus? Eu tenho uma desculpa, né? Eu estava aqui no palácio, Senhor. Estou ocupado aqui, eu estou servindo tão bem o rei, honrando o teu nome, num serviço de qualidade aqui ao rei. Infelizmente eu não posso ir lá. E aquele povo, Deus, vou te falar, ô povo difícil para o Senhor amar. Não, ele fala assim, nós pecamos. Eu e você precisamos assumir a responsabilidade. Porque homens e mulheres de Deus assumem responsabilidade e compromisso. Eu não me alegro na queda do meu irmão. Eu não me alegro na falha do meu irmão. Eu não me alegro no pecado do meu irmão. Isso dói o meu coração. Eu digo, Senhor, eu podia ter alcançado aquele irmão antes. Podia ter estendido a mão antes. Eu podia ter sido boca do Senhor antes na vida dele. E todos nós padecemos por isso, irmãos. Padecemos. A gente ignora. Eu vou orar, está tudo bem. Mas nós não queremos ser uma igreja que vê irmãos caindo, que vê irmãos se afastando. E para isso nós precisamos começar como Neemias, entregando em oração, dizendo, Senhor, o que eu tenho feito de errado também? Qual foi a última vez que você perguntou a Deus pelos seus pecados? Qual foi a última vez que eu e você perguntamos a Deus pelos nossos pecados? Que nós erramos. Pai, o que eu tenho feito de errado? O que eu falei com o Senhor? Ah, Deus, a igreja lá está uma chatice só. Misericórdia. Será que não tem a ver com você e comigo, com o coletivo e não só com o individual? Como é que você pode se envolver nisso? Como é que você pode consagrar e confessar também a sua igreja? Senhor, nós temos feito isso errado. Senhor, nós podemos melhorar. Pai, nós não temos nos alegrado nessa situação. Nossa oração ela pode ser mais abrangente do que sobre mim, do que sobre o eu. Ela pode ser mais abrangente. A partir do verso 8, vem comigo. Eu vou dar uma corrida. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos, puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e os trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, Senhor. Tu o resgatastes com grande poder e com teu braço forte. Uma oração bíblica, uma oração de aliança, uma oração onde ele olha para Levítico, onde ele olha para Deuteronômio. Ele lembra da aliança de Deus com o seu povo através do servo Moisés. E ele diz, Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus de aliança, o Deus que salva, o Deus que resgata, o Deus que restaura. Quando há a consagração do templo de Salomão, Salomão ora, Senhor, que esse lugar seja habitado pelo Senhor, que a tua presença esteja aqui. A narrativa diz que a glória do Senhor enche o templo, que não era possível nem acessar aquele lugar. Deus então ouve a oração. E aí tem um texto muito conhecido, 2 Crônicas 7, a partir do verso 14, que ele vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus caminhos maus, dos seus maus caminhos. Opa, olha o tanto que a gente tem que fazer. Aí diz, então, eu ouvirei dos céus. Orou pelo Deus dos céus.
perdoarei, aleluia, os seus pecados, sararei essa terra. De agora em diante, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Quem é templo de Deus hoje? Você. Esse lugar onde Deus hoje está de ouvidos atentos e olhos abertos é a sua oração. Porque o véu do templo foi rasgado. Hoje eu e você somos habitados pelo Espírito Santo. E nós temos acesso direto a Deus o Pai. Que maravilha a gente olhar esse texto pensando que nós somos esse lugar do Senhor, dizendo, os meus olhos estarão abertos, Vanessa, os meus ouvidos atentos a você, a oração que se fizer neste lugar chamado você. Mas antes disso, humilhação, confissão, perdão, conversão da nossa parte. Que eu e você possamos lembrar e viver dessa forma. Arrependimento não é tristeza, conversão não é lágrima, não. Arrependimento é contrição do coração, mudança de vida, conversão é mudança de direção na vida. Não é o lamento que a gente de repente vê e acha que, então lá no verso 4 está dizendo que ele sentou, chorou, lamentou, então se eu fizer isso está tudo bem. Não. Esse lugar de choro, esse lugar de lamento, esse lugar de jejum e oração da parte de Neemias, era um lugar de intimidade e encontro com o Senhor. Eu e você, quando recebemos desafios e notícias difíceis, para ele foi nossos muros lá estão derrubados, as portas estão no chão. Eu não sei qual é a notícia ou a situação que você ouviu ou que você se encontra a respeito dos teus próprios muros. Mas eu e você, antes de passarmos pelo fortalecimento dos muros e a reconstrução deles, nós temos que estar nesse lugar de lamento, de choro, de prostração, de jejum e de oração, para que Deus possa reinar em nós. Antes da ação, a oração, o quebrantar. E aí esse texto termina no verso 11 dizendo, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer ao teu nome. Ou seja, não era sobre ele, não era só sobre ele, disse, Senhor, tem outros que têm prazer em temer ao teu nome. E faz com que hoje este teu servo, ou seja, ele mesmo, Neemias, seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Quem é este homem? O rei. O rei que ele era copeiro. E ele diz, nessa época, eu era copeiro do rei. Deus tem uma missão maravilhosa para a nossa vida. Assim como ele vai alimentar o coração de Neemias. Quando você vai terminar ou vai continuar lendo Neemias, você vê ele falando assim, Deus colocou esse projeto da reconstrução no meu coração. Nesse lugar de quebrantamento, de oração, de jejum, ele disse, foi Deus que colocou. Neemias, o nome Neemias significa Deus conforta, ou aquele que Deus conforta. Confortado por Deus. O Senhor Jesus, João 14, ele está dizendo, olha, eu vou, mas eu vou deixar para vocês um outro Consolador. O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Sem ele a gente não consegue ter esses muros erguidos, nossos. Sem ele a gente não consegue ser canal de bênção para a reconstrução de outros muros. Eu e você precisamos ter os nossos muros fortalecidos, meus irmãos, acredite nisso. Eu e você não somos bons o suficientes para sermos imunes, para chegarmos aqui nesse lugar e falarmos, meus muros estão 100%. Se for isso, bate as asas e sobe. Bate as asas e sobe. Está errado, você está na terra. Mas também nós não somos chamados no Senhor para padecer nesse lugar de impossibilidade de restauração. Porque Ele voltou, Jesus Cristo voltou aos céus, mas Ele disse, eu vou deixar um outro Consolador. Se com a nossa boca confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Eu
queria te convidar a esse local de confissão e de entrega. Lembrando da oração de Neemias, eu queria te convidar a fazer essa oração sua, declarando primeiro a grandeza de Deus. Que você declare a grandeza de Deus. Deus tem algo para você em 2024. Acredite e clame por isso. Senhor, eu quero saber o que o Senhor tem especificamente para mim. Eu estou falando, Abraão, o que o Senhor tem para mim? O Senhor um dia mostrou para Neemias o que o Senhor tem para mim. É um projeto do Senhor? Há algo que precisa, que eu não consigo ver daqui, mas que eu recebi notícias e que eu preciso correr para aquele lugar para ser canal do Senhor na reconstrução e na restauração? Como está a minha vida, Deus? Eu confesso os meus pecados, os nossos pecados. Mas eu lembro também, Senhor, que o Senhor é um Deus de aliança. Que o Senhor é um Deus que cumpre. O Senhor é um Deus que promete e que é fiel para cumprir. Abençoa essa empreitada que o Senhor tem para mim, Senhor. Revela para mim essa empreitada que o Senhor tem para mim, Senhor. Que essa seja a tua oração. Se talvez em 2023 os muros pareciam destruídos, eu quero, no nome de Jesus, declarar que é tempo de termos nossos muros fortalecidos. Fortalecer os nossos muros. Eu garanto, você precisa. Baixa a bola. Você precisa. Eu preciso. A começar em mim, Senhor. Clame isso, ore isso nessa manhã. Senhor, começa em mim. Não os grandes projetos, mas a restauração em mim. Ore, meu irmão, ore, se coloque nesse lugar de oração. Eu te garanto, você não estará só. Ele enviou e derramou o seu Espírito. Jesus não morreu naquela cruz para deixar o meu muro e o seu muro quebrado. Também não morreu naquela cruz para que eu e você vivamos para nós mesmos, mas morreu naquela cruz para que a gente possa ser canal dele na restauração de outros muros, como foi Neemias, e para também termos os nossos próprios muros restaurados, em nome de Jesus. Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.